A Lei de Liberdade Econômica foi aprovada em Belo Horizonte com olhares positivos aí de quem participou do desenho jurídico da proposta. E agora o objetivo é fazer com que essa lei saia do papel. E para a gente entender como está sendo esse processo, junto a gestores aqui da cidade também, conversamos agora com o secretário de Desenvolvimento Econômico aqui de Belo Horizonte, Adriano Faria. Bem-vindo aos nossos estúdios, secretário. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Júlio. Boa tarde, Paulo. É um prazer estar aqui de volta, né, no 98 News. Estive aqui há um tempo atrás para a gente falar da perspectiva do desenvolvimento econômico. Uma das promessas, né, é destravar a economia de Belo Horizonte para empreendedores, e aí a gente tem uma boa entrega para a cidade. Inclusive, falamos sobre a Lei de Liberdade Econômica, que estava ali em uma outra etapa do processo, um pouco antes mesmo ali do processo de aprovação da lei. E agora já tivemos a aprovação, temos a previsão já do início desses trabalhos em menos de 3 meses, com a lei efetivamente valendo na cidade, secretário. Quero falar sobre as articulações da prefeitura, como que vocês estão se preparando e como que o setor produtivo, quem vai ser beneficiado por essa lei, tem recebido essa proposta. O que é preciso ficar claro, né, para os nossos ouvintes e para quem está nos vendo, é que é uma lei, no momento, muito simbólica. Ela tem um simbolismo maior do que, efetivamente, a prática. Então, é uma lei de âmbito nacional, né? Em 2019, o governo federal colocou a Lei de Liberdade Econômica, né, valendo no país todo, mas estados e municípios precisam, de alguma forma, fazer uma adesão, né? Então, o Estado ele tem, né, por base algumas liberações, por exemplo, de corpo de bombeiros, né? Então, você vai abrir uma casa noturna, provavelmente, a maior dificuldade ali vai ser o alvará do corpo de bombeiro, é uma competência do Estado. E a prefeitura, né, geralmente, ela fica com a questão do regulamento do solo, né, como que esse ordenamento do solo vai ser dado. Então, dificilmente uma lei de liberdade econômica ela vai ter eficácia se ela for apenas num dos níveis. Ela precisa estar devidamente regulamentada nos 3 níveis. No caso de Belo Horizonte, assim que a lei foi aprovada, houve um decreto de regulamentação que estabeleceu ali atividades que foram dispensadas, né, do alvará. De forma muito correta, alguns vereadores entenderam que era tímido, perto do que poderia ser essa regulamentação, e entraram com esse projeto de lei que, por questões mais políticas do que técnica, né, demorou esse tempo inteiro para até, enfim, chegar para a sanção, né, feita muito correta pelo prefeito Álvaro Damião. A realidade é que, nesse tempo, nós não ficamos parados. Então, fazer um paralelo, tem cidades que lá em 2019, ou por meio de decreto, ou por lei, já regulamentou ali a liberdade econômica. Mas até hoje, para você abrir uma empresa, você precisa levar um papel lá. E, enquanto isso, Belo Horizonte já tem 100% do processo hoje por meio digital. Então, a gente avançou em muitas coisas comparado com cidades que já têm a legislação, e isso precisa ficar muito claro. Ter a lei não resolve. O importante é que você tenha a legislação, seja por lei ou por decreto, mas que também todas as ações que decorrem, né, dessa legislação tenham sido tomadas. Do ponto de vista burocrático, a cidade de Belo Horizonte avançou muito, é uma das cidades reconhecidamente que transformou para o meio digital boa parte dos seus processos. Então, esse é um ganho que a gente já tem e que agora vai ser muito útil para a gente cumprir outros aspectos que estão na lei. A economia da nossa cidade é baseada em serviços e comércio. Certo. É a força da economia de Belo Horizonte. Que setores dessas atividades serão imediatamente beneficiados com a entrada em vigor de tudo aquilo que se pretende para a Lei de Liberdade Econômica? Olha, o que é importante deixar claro é a base da lei, tá? E ela tem a presunção da boa-fé como uma das suas principais entregas. Por quê? Vou dar um exemplo para quem está nos ouvindo, para ficar muito claro. Todos aqui já foram num supermercado desses tipo atacarejo. Você passa por uma catraca, depois você passa num caixa que confere, né, que você faz o pagamento ali, e depois ainda tem uma pessoa na porta que vai com a canetinha conferir se você realmente pagou por aquilo que está no carrinho. Na contramão, tem esses mercados aí de condomínio, que também estão, né, muito populares, em que você mesmo pega o produto, você mesmo passa o código de barra, você mesmo faz o pagamento e leva embora. Você tem 2 modelos em que você tem a presunção da má-fé. Então, eu vou criar todos os mecanismos aqui de segurança para todo mundo, porque eu quero coibir uma minoria, mas que pode me dar um prejuízo muito grande. No outro modelo, tem a presunção da boa-fé. Eu imagino que a grande maioria das pessoas vai vir aqui, vai pegar e vai pagar, mesmo sem ter essa fiscalização.
No nosso caso, então, trazendo isso, né, para o âmbito do empreendedorismo, a presunção da má-fé, que é o que acontecia no passado, é quando você cria uma legislação em que a pessoa abrir a porta do negócio dela, ela precisa te comprovar de que ela não vai fazer nada de errado antes, sendo que a fiscalização está aí para isso. Então, essa mudança de mentalidade e de cultura para dentro da administração pública, da presunção da boa-fé do empreendedor, é acreditar que, se a atividade dele não impacta de forma substancial na saúde das pessoas, na segurança das pessoas ou no ordenamento urbano, na convivência entre as pessoas, você presume que a boa-fé vai ser cumprida e você vai lidar com esse empreendedor lá na fiscalização. Ele vai ser fiscalizado assim como todos os outros. Isso não impede que o processo fiscalizatório continue sendo rigoroso para proteger as regras fundamentais. Exatamente, as regras serão cumpridas, mas boa parte das atividades, e dispensar desses critérios, né, que eu já coloquei aqui, e nós temos, né, no caso dessa relação Estado-município, por exemplo, o Estado ele libera 900 atividades. Só que boa parte dessas atividades, ele fala assim, meio ambiente o município já fiscaliza, uso do solo ele já fiscaliza, vigilância sanitária ele já fiscaliza. Então ele só pergunta para o bombeiro, olha, aquilo que tem risco para o bombeiro, então eu vou travar aqui, eu vou deixar para o Estado regular, aquilo que não é bombeiro, os municípios já regulam, já tem estrutura para isso, então ele libera. Então a relação dessa liberação do número de atividades para o Estado, ela é mais confortável. Agora, se o município libera de uma forma desordenada, quem responde é ele. Então acaba que essa obrigação ela fica para o município. Outra coisa que é importante, por favor. Não, pode concluir, secretário, fica à vontade. Outra coisa que é importante a gente deixar muito claro é, se você pegar na lista em qualquer ranking, vai ter cidades lá que tem mais de 1.000 atividades dispensadas. Se você for pegar no teor da legislação, ela libera com condicionante. Então, olha, eu libero desde que não seja na região tal. Eu libero, mas eu libero só a parte ambiental, eu não libero, às vezes, o sanitário. Então, não é real que um município consiga pegar mais de 1.000 atividades e dizer assim, eu nem estou olhando para isso, vai abrir aí. Tem condicionantes que fazem com que aquele número ali seja alargado. Belo Horizonte, lá atrás, em 2019, fez uma opção contrária. Então, dispensou, de fato, 275 atividades, essas, de fato, não tem condicionante nenhuma. Se está naquela atividade, abre a empresa, não tem alvará, não tem licenciamento, você já está funcionando horas depois do funcionamento. As demais são muito rápidas. Então, hoje a gente tem uma média de abertura de 9 horas para empreendimentos em Belo Horizonte, que corresponde a mais de 95% dos empreendimentos da cidade. Então, já é um processo acelerado a abertura de empresa no município. Mas nós entendemos, fizemos uma reflexão de que, do ponto de vista de ranqueamento, do ponto de vista de vários fóruns que analisam se aquela cidade ela é boa ou não para empreender, como é difícil esmiuçar a legislação do município, os prazos, eles olham de forma mais macro. Tem lei ou não tem lei, quantas atividades que são dispensadas ou não. Então, haverá um esforço da prefeitura nesses 90 dias de regulamentação para que a gente estabeleça as condicionantes, mas que a gente tenha um número também muito grande de atividades dispensadas. Esse prazo de 9 horas dá para se parametrizar com o que acontecia anteriormente? Era muito maior, era mais dilatado esse prazo do que antes de 2019? Com certeza. Nós já tivemos atividades que eram meses. Né? Nós saímos de uma média. A média nacional hoje são mais de 20 horas. Né? Então, Belo Horizonte está bem abaixo da média, e chegou num tamanho que a gente até nem parou de preocupar, sabe, Paulo? Porque se você abre uma empresa hoje, em média, 9 horas, mas a grande parte das atividades, a pessoa entra lá com o processo, em horas ela já está com o CNPJ dela aberto, com a inscrição municipal, ela já está conseguindo funcionar. Na grande maioria, 9 horas é média. E é uma média muito boa. Então, baixar de 9 para 8, para 7, às vezes é mais para ranqueamento e para fazer propaganda do que efetivamente para melhoria de vida das pessoas. Então, a gente prefere investir recurso e energia para coisas que realmente interferem mais, porque a gente sabe que a gente chegou num nível já muito bom. Secretário, Prefeitura de Belo Horizonte lançou a marca Te Encontro em BH. Quero perguntar até mesmo como ela dialoga com a Lei de Liberdade Econômica e também como ela se relaciona com agentes econômicos aqui da cidade e de fora também. Na verdade, são algumas marcas, né? Alguns meses atrás também a Prefeitura lançou a Cidade do Sim, né? Já é uma marca que tem integrado a comunicação da Prefeitura, e o prefeito tem verbalizado isso muito, porque é uma verdade.
é uma verdade que Belo Horizonte aperfeiçoou muito do ponto de vista regulatório. O plano diretor é um exemplo, né, disso, de uma cidade que optou por se fechar mais em relação às cidades que hoje concorrem com Belo Horizonte na atração de investimento, mas muita coisa ficou mais na imagem do que na realidade. Então, hoje tem um sentimento de quem está fora da cidade, ou quem saiu da cidade, de não vale a pena empreender em Belo Horizonte porque ela é uma cidade difícil, lá é uma cidade burocrática, lá é uma cidade que a fiscalização funciona, né? Então, às vezes, existe uma dificuldade maior de empreender. Então, isso começa com a postura do governante. A partir do momento que o prefeito da cidade, desde o início do seu mandato, vem verbalizando, tanto na imprensa quanto nos eventos, com líderes empresariais, com o setor produtivo como um todo, de que vai abrir a cidade, de que vai conversar com todos esses setores, que regula trânsito, que regula patrimônio histórico, que regula planejamento urbano. Então, quando o prefeito assume essa postura de dizer, olha, vem para Belo Horizonte, porque aqui é uma cidade que nós vamos nos esforçar para ser o mais aberto possível, essas campanhas se cruzam. A do Sim, que é mais voltada para a parte da aprovação mesmo, da regulamentação, da fiscalização, e esse do Te Encontro em BH, né, que vem para a cidade porque aqui tem muita oportunidade, tem muita coisa, né, acontecendo, e eu acho que tem um encontro muito forte também com o Carnaval, né, que é o momento em que as pessoas conhecem Belo Horizonte e ficam aí com esse desejo de retornar. Nós temos uma questão para discutir em Belo Horizonte no desenvolvimento econômico, que é a Pampulha, que tem uma característica muito especial, até porque ela tem uma limitação, que tem a ADE, que é uma forma de limitar as diretrizes econômicas daquela região. É uma região que está sendo muito discutida por conta dos impactos, particularmente de valorização imobiliária e de progressão nas atividades que podem ser exercidas da ADE para dentro, inclusive com um fator que dificulta o entendimento. Da ADE para dentro, tudo é difícil. Da ADE para fora, abre-se a porteira e faz o que quer. Como é que faz para conciliar isso e para dar uma vocação, primeiro, de moradia, de residência, de valorização daquele espaço e uma vocação turística e econômica para a Pampulha? É equilíbrio, né? O desenvolvimento econômico, eu costumo dizer isso, ela é a pasta do equilíbrio. Porque se não houver a pasta do desenvolvimento econômico, se não tiver esse tema, a gente fica encruzilhadas. Porque quem defende patrimônio cultural, defende patrimônio cultural e pronto. Não dá para esperar que essa pessoa seja equilibrada. Ela é um apaixonado por patrimônio cultural. Quem defende meio ambiente, defende meio ambiente e pronto. Né? Quem defende planejamento urbano, que é a cidade o mais organizada e planejada possível. E existe um meio do caminho em que a gente precisa, ainda assim, garantir o emprego das pessoas, garantir o desenvolvimento, garantir a mobilidade, garantir que as pessoas possam se sustentar, porque senão elas deixam a cidade. Então não adianta você ter uma cidade que é preservada, né, que você tem um meio ambiente preservado, que você tem o planejamento urbano totalmente, né, respeitado, mas que não tenha moradia para as pessoas, porque construir ficou mais difícil, que não tem emprego para as pessoas, porque empreender ficou mais difícil. É preciso chegar no meio termo. E eu acho que a Pampulha ela simboliza isso. Por ser um patrimônio cultural, inclusive, né, da Unesco, tem as suas limitações. Por ter a Pampulha, tem as suas limitações. Por ter um aeroporto ali, dificulta muito também algum tipo de construção que às vezes poderia ser erguido naquele local. Então a Pampulha ela tem uma série de condicionantes que ela acaba tornando um território mais complicado de se desenvolver, mas não significa que é impossível. Né? Por exemplo, a exploração da lagoa, né? Da água da lagoa, que o prefeito vem defendendo. Cidades que têm uma água, né? Que tem um lago que possa ser, né, navegado, por exemplo, o que Brasília faz com o Lago Paranoá, tem muita economia ali que gira em torno, né, daquele ambiente. Desculpa até te cortar, secretário. Hoje, o próprio Diário do Comércio trouxe uma reportagem falando sobre uma regulamentação das atividades náuticas lá na Pampulha. Alguma previsão de quando isso começa? O que tem de novidade sobre isso? O prefeito, logo no início do mandato, ele estabeleceu 13 projetos transformadores. Né? Esse projeto transformador ele é o prioritário do prioritário. Né? Então, a gente tem um conjunto de projetos prioridades e ele estabelece aqueles que são, né, a prioridade da prioridade. E essa questão da Pampulha está, né, dentro desse eixo de projetos que são extremamente prioridades. Então, tem a avaliação da Copasa, né, que é quem é responsável pela avaliação da água e também de mitigar ali os efeitos, né, dessa água, mas há um compromisso da gestão de que no início do ano que vem a gente já possa ter atividades na Lagoa. Adriano Faria, secretário. Eu precisava finalizar com o secretário, porque se ele for embora e não responder essa questão, eu não conseguirei tomar um chopp na Pampulha amanhã. Os moradores da Pampulha podem estar
conscientes de que a Prefeitura estuda processos de desenvolvimento econômico mais adequados para aquela região que ficou abandonada durante muito tempo na discussão da cidade? O morador da Pampulha tem duas preocupações. Uma, ele quer o desenvolvimento, mas ele tem a preocupação também com a bagunça, porque ele já convive com um estádio de futebol, ele já convive com espaços de eventos. Então, o que esse morador ele pode ter de garantia é de que a Pampulha será melhor do que é hoje, de que vai ser mantido e vai continuar havendo a preocupação da habitabilidade daquele local, que as pessoas consigam morar naquele local, porque existem situações em que fica impossível a moradia, então a garantia de que a moradia vai ser mantida naquele local, de que os títulos que aquele local tem serão trabalhados para preservação, mas que o desenvolvimento econômico daquele local é uma prioridade na gestão do prefeito Álvaro Damião, é uma certeza e é uma garantia que essa população pode ter. Perfeito. Adriano Farias, secretário de Desenvolvimento Econômico de Belo Horizonte, muito obrigado pela presença para falar de assuntos tão importantes aqui para a nossa capital e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Júlio. Obrigado, Paulo. Contem comigo, estou sempre à disposição.